Bom dia, então, a você que mais uma vez acompanha os nossos treinamentos. Hoje, o nosso treinamento é com relação ao módulo fiscal. Nós vamos iniciar o regime tributário simples. E o nosso próximo treinamento será com relação ao regime tributário normal. Vamos iniciar o nosso treinamento, então, com uma pequena introdução a respeito do enquadramento das empresas. Bom, o nosso país possui 3 regimes tributários para as empresas: regime de lucro simples, real e presumido. Cabe ao empresário fazer essa verificação para verificar em qual regime ele se enquadra. Então, vamos a uma definição do que é o simples. Quem pode optar por esse regime simples? As micro e pequenas empresas e as empresas de pequeno porte, que são aquelas empresas com faturamento acima de 240 mil ao ano e abaixo de 2,4 milhões. Uma observação: empresas que estejam na classificação nacional de atividades econômicas como indústrias, comércios e alguns serviços não técnicos também são enquadrados nesse quesito de microempresas e empresas de pequeno porte. Isso é uma fonte do próprio site da Receita Federal. Continuando, vamos apresentar e vamos falar um pouquinho sobre cada regime que nós podemos escolher aí no site Gestor ERP. Uma das, ou a primeira configuração que deve ser realizada no gestor é a escolha do regime tributário da empresa. Existem 3 tipos a serem escolhidos: o Simples Nacional, que é o que nós acabamos de explicar; o Simples Nacional, que se enquadra no excesso do sublimite da receita bruta, e aí nós temos a definição do que seria o sublimite. Essa documentação estará disponível. Caso haja alguma dúvida, todos podem ter acesso aos quesitos e às explicações. Regime normal é para empresas que se enquadram no lucro real e lucro presumido, assunto do nosso próximo treinamento. Continuando falando do simples, nós temos o campo super simples, que é onde o usuário faz a inserção do valor dos percentuais das alíquotas correspondente a cada imposto. Nós temos uma definição de cada um desses impostos, mas o que deve ser deixado bem claro é que o super simples nada mais é do que a soma dos valores de todos esses outros impostos juntos. Então, ao inserir o valor da alíquota do super simples, você estará somando o valor das alíquotas presentes. Você precisa colocar, sim, o valor das alíquotas específicas e você precisa somar cada valor para você poder especificar o super simples. Falando um pouco sobre o cadastro das situações tributárias. Inicialmente, nós vamos falar das situações tributárias simples, que são os CSON. Através desse caminho, então, cadastros, fiscal, situações tributárias simples, o usuário pode fazer as alterações ou ainda cadastrar novas situações tributárias. Então, vamos falar sobre as situações tributárias autorizadas no cadastro de CSOSN. Através desse campo, o usuário informa quais os CSTs poderão ser utilizados no cadastro de produtos conforme o CSOSN. CSOSN, definição dele, é o Código de Situação Tributária da Operação de Simples Nacional. Uma observação: é preciso informar o Código de Situação Tributária de ICMS no cadastro de produto, pois no emissor de cupom fiscal é utilizado apenas o CST como a referência tributária. Então, é por isso que nós informamos o CSOSN no cadastro de produtos, para ser utilizado no emissor de cupom fiscal. Continuando, então, a tributação no cadastro de produto. Após serem feitas as especificações no cadastro da situação tributária, os CSTs vão estar disponíveis para o produto, ou seja, apenas os códigos de situação tributárias que foram vinculados ao CSOSN
anteriormente falado vão estar disponíveis no cadastro de produto. Quando você pesquisar uma tributação que pode ser utilizada para o produto que usa CSOSN específica, você só vai ter liberado aqueles que foram especificados no CSOSN anterior. Continuando então, as operações sem incidência, nós temos aí 3 casos ou 3 campos para serem definidos. O campo informa a alíquota permite inserir a alíquota de débito no cadastro de produto. Concede crédito, permite inserir a alíquota de crédito no cadastro de produto. E para operações sem incidência, caso não haja incidência de simples, conforme uma especificação feita na operação, no cadastro de operações, o aplicativo substituirá o CSOSN em questão pelo Código de Situação Tributária inserido nesse campo. Então, caso haja operação sem incidência, na operação especificamente, automaticamente o aplicativo utilizará o CSOSN especificado aqui então. Bom, a seguir nós temos um modelo de configuração da operação de entrada. Nós marcamos os campos que serão utilizados na operação. Um exemplo de operação de saída, essa documentação, mais uma vez, será disponibilizada. Caso haja alguma dúvida, você pode ter acesso a essa documentação. Vamos iniciar então o cadastro de situação tributária de ICMS. O caminho está aí na tela, então vamos à guia. Inicialmente falando sobre o campo ICMS saída. Habilitando informações sobre ICMS, o aplicativo permite habilitar a incidência de ICMS nas operações de saída. Com relação a informações sobre redução, o aplicativo permite habilitar nas operações de saída o uso da redução na base de cálculo. Informações de ICMS com substituição tributária permite habilitar nas operações de saída a incidência de ICMS com substituição. Com relação à retenção na entrada, permite habilitar ou não o cálculo de ICMS nas operações de entrada. Ao ser selecionada então uma dessas opções, o usuário poderá inserir a porcentagem no cadastro de produto referente à alíquota de retenção. Bom, com relação ao tipo, o tipo é utilizado para identificar o código de situação tributária que será utilizado no emissor de cupom fiscal. Então, permite identificar o tipo de CST que vai ser utilizado no ECF. Então, nós temos aí o tributado, o isento, substituição tributária e não tributário. Observação, configuração essa que é realizada através do cadastro de alíquotas. Para as operações sem incidência, caso não haja incidência de ICMS, conforme especificação feita no cadastro de operação, então, da mesma forma do simples, nós utilizamos para o ICMS também. O aplicativo vai substituir o CST em questão pelo código que está especificado nesse campo aqui. Situações autorizadas. Através desse campo, o usuário informa quais vão ser os CSTs que poderão ser utilizados na entrada de nota, conforme o CST de ICMS escolhido. Temos um exemplo a ser dado a seguir e nós vamos explicar melhor como é essa situação autorizada. Situações que consideram estimativa eletrônica. Através desse campo, o usuário informa quais vão ser os CSTs que serão utilizados para o cálculo de estimativa eletrônica. No Mato Grosso, no estado de Mato Grosso, geralmente nós utilizamos a 60. Estimativa eletrônica que é utilizada apenas para notas fiscais eletrônicas. Então nós temos um pequeno exemplo. Qual é o procedimento que é levado em consideração com relação às notas de recebimento de mercadoria? Bom, notem que os CSTs dos produtos é 0, conforme está especificado aqui. Então, entrada de uma nota com CST 0. O processo da conversão do CST.
Lá no cadastro do produto, a tributação é 90. Automaticamente o site gestor verifica no cadastro desse produto qual é o código da tributação. Então, CST que está chegando, 0. No cadastro de produto, 90. E um terceiro passo é a verificação das situações tributárias autorizadas. Após a verificação no cadastro do produto, o aplicativo verifica o CST a qual esse produto faz parte para constatar as suas autorizações. Automaticamente na entrada, ele substitui o CST 00 pelo primeiro CST disponível nas autorizadas, ou seja, nesse caso, 90. Então, o produto é 90, autorizado 90. Caso o CST seja 60, por exemplo, ele vai permitir a entrada também, porque autorizado tem 60 no cadastro desse produto. Então, seguindo aqui os exemplos, nós temos um exemplo de como é feito o cadastro de situação tributária. 40 para o estado de Mato Grosso, 60 também para o estado de Mato Grosso, 90 também para o estado de Mato Grosso. Essa documentação você pode estar acessando automaticamente ou verificando conosco através do nosso portal para que seja disponibilizada essa documentação. Nós temos também uma consultoria que foi realizada de como devem ser a troca dos CSTs. Então essa documentação vai estar disponível, tem todos os CSTs disponíveis e quais são as utilizadas no aplicativo. Isso válido para Mato Grosso. Novamente eu vou deixar bem claro. Então temos esse exemplo, um segundo exemplo que está aí na sua tela agora, e um terceiro exemplo que é para o caso de CSTs, no caso o simples. Vamos dar continuidade então ao nosso treinamento. Bom, hoje o treinamento ele vai ser realizado em duas partes. A primeira parte nós já concluímos. Nós vamos iniciar agora uma segunda parte, que são os exemplos práticos ou os exemplos utilizando o próprio aplicativo. Então, só dando continuidade ao nosso treinamento, nós vamos iniciar o prático. Já utilizando o site gestor ERP, nós vamos apresentar o cadastro de produto à escrita fiscal. Notem que o CSOSN desse produto é 101. Então, eu vou entrar no cadastro de CST simples. Mais especificamente, nesse 101. Bom, a primeira verificação. Notem que as situações autorizadas para esse CSOSN são a 20 e a 90. Ou seja, no cadastro de produto, no campo ICMS, será possível escolher apenas essas duas tributações, a 20 e a 90. Uma outra observação que deve ser levada em consideração. Caso eu habilite esses dois flags aqui, informa a alíquota e concede crédito, será permitido que eu insira as alíquotas nesses campos aqui ao lado da tributação CSOSN no cadastro de produto. Vou exemplificar. Ao habilitar esse campo informa alíquota, o aplicativo pede para que eu insira uma operação aqui sem incidência. No caso, qual operação sem incidência ele vai utilizar? Vou salvar aqui e no cadastro de produto, ao eu atualizar, ele habilita para que eu faça o uso das alíquotas no cadastro de produtos. Vamos a um segundo exemplo. Esse produto utiliza o CST 20, que é com redução na base de cálculo. Então, nós vamos entrar no cadastro de CSTs e ICMS agora. Bom, notem que nós temos aqui disponibilizadas as informações sobre ICMS, informações sobre redução, o tipo, se tem alguma habilitação de retenção, quais são as situações autorizadas
para esse código de situação tributária. Então, essa configuração ela é padrão do aplicativo. Nós orientamos que não sejam alteradas. Por quê? Caso você altere algum código desse de situação tributária, você pode ter problemas futuros. Você pode ter problemas, então, com as notas fiscais de saída e você pode gerar também conflitos no SPED. Então, nós orientamos para que não sejam alteradas as configurações dos CSTs. Mas, apenas exemplificando, caso eu desmarque essas opções aqui e salve esse CST, automaticamente no cadastro de produto, eu não vou mais poder inserir as alíquotas de ICMS. Bom, vamos para um terceiro exemplo, então. Notem que esse próximo produto, ou esse próximo exemplo, utiliza a tributação 60, que é o ICMS cobrado anteriormente. Vamos ao cadastro desse CST. O cadastro desse CST já não permite as informações de ICMS de saída. As situações autorizadas são 60 e 90, caso utilize estimativa eletrônica será 90, e assim por diante. Caso eu, por exemplo, clique em nenhum no campo habilitar a retenção e salve, automaticamente o gestor bloqueia o acesso à retenção no cadastro do produto. Nós gostaríamos de informar que o treinamento sobre o regime simples ele é apenas o primeiro de uma sequência de treinamentos que será finalizado na entrada de notas. Então, hoje nós falamos sobre o regime simples. O próximo treinamento, nós vamos falar sobre o regime normal, que é o lucro real e o lucro presumido. Esse treinamento, sim, vai ser mais extenso, por nós termos que falar das operações de entrada e de saída também. Após esse treinamento do regime do lucro real e do lucro presumido, nós vamos fazer o treinamento sobre a entrada de nota, que é onde nós finalizamos essa parte toda de situações tributárias. A Worksoft, gostaria de agradecer a presença de todas as revendas, gostaria de agradecer a presença dos colaboradores no treinamento também, gostaria de agradecer a presença dos clientes, gostaria de agradecer também a participação dos voluntários nesse treinamento, que é o pessoal da WorkDev, que eles nos auxiliam com toda a documentação disponível para a realização desse treinamento. Essa documentação está toda disponível no endereço redmine.sitegestor.com.br. Caso você tenha alguma dúvida, você pode acessar esse endereço. Caso você tenha alguma sugestão a nos fazer, caso você tenha alguma crítica a nos fazer também, basta entrar em contato conosco através do e-mail treinamento@worksoft.inf.br. Todo o grupo Work, que é composto pela Worksoft e pela WorkDev, agradece muito a participação de todos vocês. Nós nos vemos nos próximos treinamentos. Eu gostaria mais uma vez de deixar um profundo abraço a todos vocês, que vocês tenham um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Até a próxima, um abraço, tchau, tchau.